Pois assim como nos dias de Noé também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, repetir-se-á. Jesus disse que o que aconteceu nos dias de Noé voltará a acontecer. Como ocorreu, como o mundo estava nos dias antes do dilúvio, novamente isso irá acontecer antes da volta de Cristo. Bem, como foi nos dias de Noé? O que aconteceu nos dias de Noé? E eu convido-os a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, porque é o livro que conta a origem e o início. E lá do verso 1 em diante, vocês poderão ver como foi nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6. A Bíblia nos diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si as que entre todas mais lhes agradaram. E então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes e varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. E esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Queridos amigos, o mundo antes do dilúvio foi um mundo diferente do mundo dos nossos dias. No mundo antes do dilúvio, não chovia. Nessa tarde nós pudemos presenciar chuva. O mundo antes do dilúvio não tinha, estas tempestades que nós temos hoje. Então você pergunta, como é que o mundo antes do dilúvio era regado? A Bíblia diz que o mundo antes do dilúvio era regado com o orvalho da madrugada que caía, e assim fazia com que a terra ficasse úmida. Por aí você pode ter uma ideia de que o mundo antes do dilúvio tinha um clima agradável, porque hoje o orvalho da madrugada não seria suficiente para regar nem algumas horas do sol que nós temos hoje. A terra provavelmente tinha um ar condicionado, havia muita água em suspensão, não só a camada de ozônio, mas água em vapor, assim criando um clima agradável. Antes do dilúvio haviam diferenças na flora e na fauna. As árvores, imagine as árvores e os frutos que elas davam antes do dilúvio. A maçã, por exemplo, a Bíblia diz que depois de Noé sair da arca, muitos anos depois, com Israel já chegando em Canaã, eles tiraram um cacho de uva e 2 homens tiveram que carregar num varapau. Tal era a força daquele cacho de uva. Antes do dilúvio, o mundo tinha diferenças, não era só a natureza, também tinham diferenças nos seres humanos. Tinha os seres criados por Deus, animais, os imensos animais, os dinossauros, que hoje estão tão em moda e tão falados pela mídia. Eles existiram e por alguma razão não entraram na arca e ficaram sepultados naquela geração. O mundo antes do dilúvio tinha um homem majestoso. Provavelmente o homem antes do dilúvio, segundo a inspiração de Ellen White, ele estava a quase 4 metros de altura. Ele tinha quase 4 metros de comprimento. Agora imagine Adão ao lado do pastor Areli nessa noite. Eu admiro os centros universitários, porque eles estão dizendo que o homem está em franca evolução. E só esqueceram de dizer qual o sentido. Nós estamos indo para baixo.
E se não fosse Deus, seria o fim. Mas não era só isso no homem. A Bíblia diz que o homem, antes do dilúvio, ele tinha longevidade. Ele ia longe na vida. Ele vivia 900 anos. Imagine que a adolescência de um antediluviano era 70, 140, 230 anos. Aí sim ele começava a ficar maduro. O homem antes do dilúvio não era somente alto e com longevidade. O homem antes do dilúvio, ele também tinha memória poderosa. Ele não precisava de livros. Infelizmente eu vou decepcionar a geração do século 21, porque o homem moderno ele precisa escrever, e hoje computadores são criados para que o homem não esqueça. O antediluviano ele não tinha necessidade de escrever porque ele não esquecia, ele tinha memória poderosa. O homem antes do dilúvio não era só intelectualmente poderoso, ele era geneticamente forte. Parou você já para pensar com quem se casaram os filhos de Adão? É simples, com suas irmãs. Deus não fez Adão e Eva e Maria e José. Ele criou Eva, que é a mãe de todos, e Adão, que é o pai de todos. Eles geneticamente eram fortes. Você vê Abraão, depois do dilúvio, se casando com uma meia-irmã. Jacó, seu filho, seu neto, se casando com uma prima. Por que hoje não é permitido o casamento entre irmãos e primos? Por causa de um código de ética. Mas nos tempos antes do dilúvio, este código não era necessário, porque geneticamente o homem era forte. Este código de ética que nós temos hoje é por causa da genética. O ser humano hoje é frágil, e se ele se casar com um parentesco muito próximo, ele corre o risco de gerar vidas defeituosas. Dá a impressão que houve um tempo que o mundo foi melhor. Dá a impressão que houve um tempo da Atlântida. Dá a impressão que houve um mundo perfeito. Adolfo Hitler, quando se lançou na Segunda Guerra Mundial, ele queria fazer o mundo ser melhor. E por incrível que pareça, quando se lançou nesta guerra, ele queria mudar o mundo, e ele acreditava que se tirasse algumas raças do mundo e se concentrasse somente na raça ariana, segundo ele, a raça pura, ele teria um mundo melhor. E por isso ele assassinou judeus e gregos e negros, e por isso que ele exterminou certas raças, porque ele cria que assim ele faria um mundo melhor. Adolfo Hitler não leu a Bíblia, e se leu, não parou no Gênesis capítulo 6, porque se houve um tempo que o homem foi esplendoroso, geneticamente forte, intelectualmente poderoso, com altura, longevidade, este tempo foi antes do dilúvio. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o homem se tornou tão mau e perverso, tão perigoso, que Deus decidiu destruir o homem, e decidiu pôr fim ao ser humano, e decidiu colocar, não é, uma porta, e encerrar ali e abrir uma janela, porque senão poderia perder tudo. É certo que nós não compreendemos todos os atos de Deus, mas eu gostaria de dizer a vocês, você hoje olha para o mundo, e você vê um mundo hoje cada vez mais agressivo, perverso, perigoso. Nós estamos ainda sob o impacto dos prédios nos Estados Unidos. E você, olhando para esse mundo, não tem como não deduzir que o mundo está, parece que em franca decomposição. Mas o mundo antes do dilúvio, queridos amigos, ele ainda era pior do que este mundo. Porque Deus é justo. Se esse mundo atingir o limite que atingiu antes do dilúvio, o Senhor vai pôr um fim. Ele vai ser justo com as épocas, com os tempos. Para você ter uma ideia como foi o mundo antes do dilúvio. E de repente o Senhor olhou para o mundo. E ele se concentrou num homem. Apesar do mundo mau e perverso, havia um homem que andava com Deus. Por isso, querido jovem, você que volta para a igreja, por isso você que está conhecendo a igreja, eu gostaria de te dizer que nunca há argumento para dizer, olha pastor, não posso ser puro porque hoje o mundo é impuro. Eu não consigo ter um namoro puro porque a mídia me joga a impureza. Eu não consigo ser puro. No mundo de Noé, no mundo impuro de Noé, Noé andava com Deus.